ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 10 de setembro e nós vamos falar um pouquinho de São Nicolau de Tolentino. Nicolau é um nome forte, né, que quer dizer vitorioso com o povo. A história dele começa antes, né, dele ser concebido. Seus pais tinham uma dificuldade para engravidar e fizeram uma promessa a São Nicolau de Bari. Então foram em peregrinação a São Nicolau de Bari pedindo a graça de terem um filho. E quando a mãe dele engravidou, quando ele nasceu, deram o nome dele de Nicolau, em homenagem a São Nicolau de Bari. Então, ele é considerado o filho do milagre. Desde cedo, né, esse filho do milagre tem um amor muito grande pela oração, pela vida contemplativa, ia para uma caverna desde pequenininho e lá ficava em oração. E um dia escutou uma pregação com a palavra de São João: não amem muito o mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo passa. Então, esse pedacinho do Evangelho tocou profundamente o seu coração. E aí ele vai pedir para ser admitido entre os agostinianos. E aí vai começar a sua vida religiosa. Então foi fazer teologia, filosofia e no iniciozinho do seu ministério, né, ele era o responsável para distribuir as doações e as esmolas. Então as pessoas que batiam na porta do convento pedindo, né, uma doação, tá com fome, tá com necessidade. E aí o que acontece? Ele era muito pródigo na distribuição. É muito, né? Aquilo que tinha, ele dava tudo porque ele não sabia guardar nada. E aí foram lá e falaram para os superiores: olha, nós estamos com um problema com o Nicolau, porque desse jeito nós não vamos conseguir doar tudo, né, para sobreviver, vamos dizer assim, porque ele doa tudo. E aí os superiores chamaram ele para conversar. Mas quando chamaram, apareceu lá uma menina, né, que estava doente, e muito doente, o menino estava muito doente. Ele colocou a mão sobre essa criança e disse: Deus te curará. Imediatamente, aquela criança ficou curada. Então, os superiores viram, né, que Deus estava agindo através dele. E aí passaram a observá-lo com mais carinho, com mais cuidado, e ele continuou, né, os seus estudos, continuou o seu trabalho. E um dia ele foi visitar uma comunidade, né? E nessa comunidade ele achou a comunidade tão bonita. É uma comunidade, sabe, tudo próspera, o convento estava todo mundo em harmonia, tudo muito bonito. Aí ele falou: é aqui que eu quero ficar. Mas antes dele pedir aos superiores, ele estava em oração e uma voz falava para ele: Tolentino é o seu lugar. Então ele entendeu que Deus queria que ele fosse para um outro lugar. E aí ele pede aos superiores para ir para a cidade de Tolentino. E ao chegar em Tolentino, tudo que tinha de bom na outra comunidade não tinha nada em Tolentino. Era uma cidade arruinada moralmente, com uma espécie de guerra civil entre os guelfos e os gibelinos. Eram dois partidos políticos que brigavam, as pessoas brigavam até a morte. Isso lembra muito o nosso tempo atual, né? Como as ideologias estão fazendo com que pessoas briguem, famílias se destruam até quase a morte por causa disso. Então ele chega nessa cidade e ali ele vai descobrir o seu ministério de pacificação, de recondução de toda aquela sociedade aos braços de Jesus. É também ali que ele vai ter
um dia uma visão que vai mudar seu modo também de fazer as suas orações. Ele tem uma visão de uma multidão de almas que se retorciam de dor num braseiro imenso. Gemiam, choravam, era de cortar o coração. E quando olhavam para ele, pediam: Padre Nicolau, tem piedade de nós. Se celebrasse uma missa em nossa intenção, nós seríamos libertados. Então ele entendeu que eram as almas do purgatório e a partir daí ele começa a rezar pelas almas do purgatório. Ele reza 7 missas, uma semana de missas, e aí vai ter uma visão também dessas almas subindo para o céu em alegria. Então, São Nicolau de Tolentino é também o padroeiro das almas do purgatório. A gente não pode esquecer, né, de rezar para os nossos irmãos, por nossos irmãos que aguardam a chegada também aos céus. Então, um homem sábio, mas profundamente apaixonado por Jesus e pregava a paz. E ali a gente vai ver a sua pregação em Tolentino, vai converter milhares e milhares de pessoas. As guerras vão começar diminuindo até quase acabar. Tem um relato muito interessante que um dia ele estava pregando e uma das famílias, né, que não queriam a paz, ficaram na porta da igreja e ele pregando e eles gritando, falando coisas e tentando atrapalhar a sua pregação. E ele não se incomodou, continuou pregando. De repente, eles começam a chorar, entram, se ajoelham aos pés do altar e pedem perdão a Deus. Então, um homem que com a sua palavra, com a sua eloquência, com o seu testemunho, vai conquistar as almas para Deus. Percorria os bairros da cidade, visitando os enfermos, os consolando os aflitos, levando também o sacramento aos moribundos, mas principalmente levando os pecadores de volta para Jesus, levando a paz aos corações. Durante toda a sua vida vai exercer o seu ministério e Deus prodigiosamente fazendo curas e milagres através da sua oração. E curas e milagres e muitas conversões. Depois da sua morte, teve uma senhora que foi testemunhar no seu processo de beatificação. E ela disse o seguinte, que seu marido era muito violento e batia nela demais, mas que depois de ouvir as pregações do Frei Tolentino, passou a ser um homem pacato, calmo e nunca mais a espancou. Então, muitas conversões profundas também aconteceram. Outras curas também, uma pessoa cega que tinha sido tocada pela sua oração, que tinha recuperado a visão. Então, ele foi proclamado santo pela igreja em 1305. Seu corpo foi encontrado incorrupto. O que é incorrupto? Seu corpo não tinha sido deteriorado. E quando eles tiraram o braço dele para ficar de uma relíquia, onde eles tiraram o braço sangrou, como se ele estivesse acabando de morrer. Então, São Nicolau de Tolentino intercede por nós hoje, por nós para que nós sejamos pessoas de paz, que nós possamos ser pacificados, deixar de contendas e viver a harmonia de ser verdadeiramente cristãos. E não podemos esquecer de pedir a sua intercessão e rezar pelos nossos irmãos que padecem no purgatório, aguardando o encontro definitivo com o Senhor Jesus. São Nicolau de Tolentino, rogai por todos nós.